Fala, nação tricolor, fala tricolindos e tricolindas, fala torcedor e torcedora. Essa eliminação da Copa do Brasil, ela trouxe um lucro para o Grupo City, para a SAF do Bahia, e trouxe um prejuízo para o torcedor do Bahia. Afinal de contas, a SAF do Bahia vendeu o Lúcio Rodrigues por 139 milhões de reais, valor esse que é maior até do que a premiação da Copa do Brasil. E o problema não é vender, porque realmente o valor era um valor irrecusável e ok vender. Mas não vai vir ninguém, né? Essa é a grande questão. E também é importante a gente dizer uma coisa: essas negociações ela não acontecem do dia para a noite, não é em 24 horas, são dias de negociações. Então, assim, sim, existia já sabia que Lúcio Rodrigues tinha grandes possibilidades de sair. E a pergunta é: se já sabia que ele ia sair, por que não se preparou para ter uma reposição? Por que não já se preparou? Ou seja, o lucro veio para a SAF do Bahia e o torcedor do Bahia, em contrapartida, ganhou o quê? Eliminação, chacota, dor de cabeça e ainda vê o seu treinador ser engolido dentro de campo, ver o seu treinador ser engolido na coletiva, ser chamado de time retranqueiro, ser chamado de time que jogou atrás o tempo inteiro por todo mundo, e o pior de tudo é porque foi verdade que foi isso que aconteceu. Ver o nosso treinador não ter nenhum tipo de atitude para poder mudar as coisas dentro de campo. Qual foi a atitude que ele tomou? Colocar Iago Borduque de atacante. Bora falar sobre tudo isso e muito mais. Antes de mais nada, serão todos bem-vindos aqui ao canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. Se você é Bahia, se você gosta desse conteúdo, já chega aqui desse lado, ó. Deixa o like no vídeo. O YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante. Vai propagar o nome do nosso Bahia, o nome do nosso canal para todos os tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito, ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor tricolor, para você, torcedora tricolinda. Olha o que Renato Gaúcho falou na coletiva. Olha a aula que Renato Gaúcho vai dar na coletiva e depois ouça o que Rogério Ceni vai falar. Bora ouvir aqui. Alana Fonseca, da Mosaico Esportiva. Parabéns pelo resultado. Chegando ainda nesse nível de questão tática, a sua saída de bola em alguns momentos do jogo, a gente viu até o próprio Thiago Silva dando a reclamada, dando a chamada de atenção, você também no banco fez isso. E o Fluminense voltou para o segundo tempo totalmente diferente nisso também. Queria que você explicasse um pouco sua visão sobre a saída de bola do Fluminense e também, como a gente já falou, sobre o Thiago Silva, né? Que hoje ele fez absolutamente tudo, desde a defesa do Fluminense até o próprio gol da virada, o gol da classificação para sempre. Obrigada. Então, em termos dessa parte tática que a gente treinou bastante domingo pela parte da manhã, enquanto vocês estavam dormindo, se divertindo no sábado à noite, a gente foi dormir cedo para treinar domingo de manhã. A nossa profissão, mas vocês estavam de folga, né? Pode rir. A gente estava treinando sábado de manhã, domingo de manhã a gente acordou cedo, treinamos a parte tática, treinamos bastante essa parte tática segunda-feira, justamente para isso. Na saída de bola, principalmente do Bahia. Praticamente nós fomos bastante corajosos, porque mesmo com um gol Pressionaram o atrás tempo do inteiro. Bahia, que tinha vantagem no gol, nós marcamos individual a saída de bola deles. Cada um com o seu. E abrimos muito aqui atrás. Praticamente nós ficamos 3 contra 3 aqui atrás. Tudo poderia acontecer. Mas essa foi a coragem que eu passei pro meu grupo. E eles gostaram. Eles gostaram dessa coragem, dessa confiança que a gente treinou para ir para dentro do Bahia desde o início do jogo, porque nós sabíamos que o Bahia iria ficar retrancado. Olha aí. Tanto é que lá em Salvador, o Bahia jogou dessa forma. No final do jogo, a torcida do Bahia estava vaiando o time, porque o time estava recuado e eles não saíram. E aí eles acharam aquele gol no final por uma falha nossa. Acontece, é uma coisa normal no futebol. O que não pode é cochilar. Hoje nós não cochilamos. Mas eu volto a advertir. O principal foi a coragem do nosso time. E essa coragem os jogadores me passam também, porque no momento que a gente treina um esquema de jogo e os jogadores falam, vamos com esse esquema aqui, é porque eles também passam a coragem pro treinador, da mesma forma que eu passo essa confiança para eles. Então não é fácil, porque muitos treinadores poderiam aguardar, segurar para ver o que poderia acontecer. Deixa eu atendo. Aí, para ver o que vai acontecer durante a partida, não. Desde o primeiro minuto, você vê com 30, 40 segundos, os jogadores do goleiro do Bahia já estão falando cera. Então a gente pressionou, nós treinamos bastante essa parte tática aí que deu certo, tanto é que o Bahia não se criou o tempo todo. Eles tiveram um chute no final do primeiro tempo lá, que o Fábio desviou, e mais nada. Mas o Fluminense dominou o Bahia em todos os sentidos.
Tá aí, Nação Tricolor, pra vocês. E é uma verdade, né? Ele falou verdades aqui. E agora eu quero colocar, enquanto o Renato Gaúcho, ele mostrou o tempo inteiro que ele tinha soluções, ele conseguia encontrar soluções, né, para poder sair desse ferrolho que o Bahia estava montando. Vamos ouvir o nosso treinador aqui, o que foi que ele disse. Primeiro tempo muito abaixo daquilo que a gente espera do próprio Bahia. Depois das trocas, cresceu o nível. Foi assim que você viu o jogo, foi assim que você entendeu a partida. Para mim, a gente jogou 11 como deveria ter jogado 89 e jogou 89 como deveria ter jogado os 11. Bom, eu não acho que nós nem com troca, sem troca, não jogamos absolutamente nada. Não conseguimos ter o controle de jogo nenhuma vez, não tivemos pouca coragem E você fez o jogar quê, que né, é o Ceni? futebol que é de costume da gente. Então, assim, não podemos nem brigar. Acho que até nos defendemos bem em linha baixa durante boa parte do jogo, nos defendemos bem quando não tínhamos a bola. Mas com a bola fomos praticamente nulos, não conseguimos jogar de trás, não conseguimos tabelar na frente, não conseguimos ter. O que esse time tem de bom é a aproximação e o jogo construído. Fora isso, até diante das opções que a gente tinha, não tem muito como fazer um jogo aéreo, bola longa, enfim. E nós nos aproximamos, não jogamos, não temos nem como reclamar, nem vir aqui reivindicar alguma coisa ou reclamar de um pênalti, qualquer coisa. Não jogamos absolutamente nada daquilo que nós não E fizemos, não você colocamos fez em o quê, né, prática nada Ceni? do que nós treinamos na semana e propusemos para esse jogo. Rogério Ceni, boa noite. Tá aí, galera, pra vocês, eu separei essas duas partes pra poder a gente falar aqui um pouquinho. E olha só, enquanto de um lado você tem o Renato Gaúcho colocando o Rogério Ceni no bolso, né, procurando e achando soluções para poder sair do ferrolho do Bahia, e ele fez questão de falar, aliás, todo mundo percebeu que o time do Bahia foi um time covarde, um time que jogou o tempo todo atrás, um time que jogou com medo de vencer, um time que jogou sem querer se expor, né, jogando o tempo inteiro atrás, e o próprio Rogério Ceni falou isso na coletiva, que jogou com as linhas baixas, né? O Bahia não saía, o Bahia foi sufocado o tempo inteiro. E isso foi dando coragem ao time do Fluminense para ir mais para cima, tanto que depois, no segundo tempo, Renato Gaúcho colocou o time ainda mais para frente, tirando um dos volantes e colocando o Acosta para poder tentar furar o ferrolho do Bahia, e conseguiu. Enquanto isso, o Bahia fazia o quê? Ou ficava quieto sem fazer nada, ou a estratégia era Iago Borduc de atacante. Chegou o momento que o Bahia tinha no ataque Iago Borduc, Cauli e o Sanabria. Quem faz gol nesse time aí? Quem faz gol? Ninguém. A verdade é que nessa Copa do Brasil, tivemos a SAF do Bahia com lucro e o torcedor do Bahia com prejuízo. Porque era uma Copa do Brasil extremamente palpável, é uma Copa do Brasil onde ela se abriu para o Bahia, é uma Copa do Brasil onde faltou coragem, faltou querer, mais uma vez, do time do Bahia e sua direção técnica, mas a SAF do Bahia teve lucro, porque o valor que Lúcio Rodrigues foi vendido é mais do que o valor da premiação da Copa do Brasil. E não está errado, não estou aqui dizendo que foi errado vender, não. Muito pelo contrário, acho que foi certo. Agora, qual é a questão? Uma negociação, a gente sabe que não é feita da noite para o dia, não acontece em 24 horas. Existem conversas, conversas e conversas. Então, o Bahia sabia que Lúcio Rodrigues iria sair. E o que foi que o Bahia fez? O Bahia se preparou para fazer uma reposição? Para trazer uma reposição? Não, o Bahia não se preparou. E o Bahia também, pelo que a gente vê, não fez questão de correr atrás para que isso acontecesse. Nessa brincadeira, a SAF do Bahia teve o seu lucro, como eles vão ter sempre, e o torcedor do Bahia teve o seu prejuízo. E é o que eu sempre falo aqui. O torcedor, o lucro do torcedor é quando o time for campeão de alguma coisa. Mas o lucro da SAF não. O lucro da SAF ela vai vir de várias formas, como por exemplo, venda de jogador. É isso, nação. Vou finalizar por aqui. Tamo junto. Você é Bahia? Você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Forte abraço.